Então, pessoal, vamos resolver essa equação de Schrödinger independente do tempo no caso de um oscilador harmônico. Lembremos que a equação de Schrödinger está dada por essa expressão aqui, menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado, mais um potencial que somente depende da posição em psi é igual a E vezes psi. Então, vamos analisar o caso em que esse potencial seja o potencial do oscilador harmônico. Mas antes, vamos lembrar um pouco da mecânica clássica, como é que era esse oscilador harmônico. Estou desenhando aqui as paredes. Eu vou analisar o caso mais simples, que é uma acoplamento, entre uma mola e uma massa. Suponha que a mola de constante elástica K, ela em seu estado de equilíbrio, ela chega a ter essa posição aqui. Eu desenho aqui o eixo X e aqui o ponto zero, tá? Que é o ponto de equilíbrio. E esticamos essa mola até chegar a esse ponto aqui, uma posição qualquer X. E ela está acoplada com um bloquinho, né, de massa M. A superfície é sem atrito. Então, essa deformação aqui, ela produzirá uma força, né, a mola puxará essa massa com uma força proporcional a esse deslocamento X. E a constante de proporcionalidade é a constante elástica, K. E sabemos, pela segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes aceleração. Essa equação aqui é a equação do oscilador harmônico, né? A solução é bastante simples. Eu não vou resolver ela, vou colocar aqui uma solução geral, que é uma mistura de seno e cosseno. A vezes o seno de ômega t mais B vezes o cosseno de ômega t, onde esse ômega é a frequência angular, e ele está dado pela raiz quadrada da constante elástica sobre a massa do bloquinho. Eu posso expressar a constante também como a massa vezes ômega ao quadrado. E o potencial, ele tem essa expressão aqui, que também temos visto ela bastante. 1/2 de k vezes x ao quadrado. Posso expressar esse potencial em função da velocidade angular, a frequência angular, perdão. É 1/2 da massa vezes ômega ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, essa é a minha expressão do potencial. Eu posso graficar esse potencial, digamos aqui, nesse sistema de eixos, e ele tem v de x aqui e aqui em x. E ele tem essa cara, é uma parábola, né? Nesse caso, ela passa pela origem. Mas, na prática, os potenciais não são tão bonitinhos como esse aqui, né? Tão perfeitos. Geralmente temos potenciais bem diferentes, né? Aqui eu estou desenhando um exemplo, um potencial, uma função de potencial bastante geral. Mas podemos, em essa situação geral, podemos localizar aqui uma região que tem mais ou menos a cara do potencial do oscilador harmônico, né? Em essa região, perto de um mínimo local, aqui, podemos aproximar as soluções com as do oscilador harmônico. Então, como procedemos? Em esse ponto aqui, em qualquer ponto aqui, V
de x. Mas antes eu vou fazer o seguinte. Eu vou considerar que meu eixo de coordenadas ele fica aqui nesse ponto. Aqui tem o v de x, a origem, né, fica nesse ponto aqui, coincidindo com esse mínimo local, ou a solução estável desse potencial, né? Uma das soluções estáveis. Aqui seria x, então no ponto x0 igual a 0, eu tenho um mínimo. Então, eu preciso associar essa parte aqui, né, que eu vou analisar, esses pontos aqui perto dessa origem, desse mínimo local, com os dados do oscilador. Né? Para fazer isso, com os dados do oscilador, as variáveis do oscilador, né? Que pode ser o K ou esse M ômega. Né? Para fazer isso, eu digo, em qualquer ponto aqui nas imediações desse mínimo, o potencial vai ser igual ao potencial no ponto mínimo, mais algumas correções. Eu estou escrevendo aqui, na verdade, é a série de Taylor, né? Mas a correção de primeira ordem, que é a derivada do potencial no ponto x0 vezes x menos x0, mais uma correção de segunda ordem, 1 meio de v seria a segunda derivada em x menos x0 todo ao quadrado. Mas e assim, as correções de ordem superior. Mas o que acontece? Devido à minha parametrização aqui dos eixos coordenados, o potencial em x0 é igual a zero. Né? Além disso, aqui a tangente nesse ponto, nesse mínimo local, é horizontal. Então, a derivada nesse ponto é igual a zero. É o mínimo, né? Então, a derivada é igual a zero. Então, a minha expressão do potencial v de x vai ficar igual a 1 meio de derivada segunda do potencial em x0 vezes x menos x0 ao quadrado. Né? Mas x0 é igual a zero. Então, seria x ao quadrado aqui. Então, essa seria a expressão matemática dessa região aqui, que tem parecido com o oscilador harmônico. E tem aqui algumas correções de ordem superior, mas elas podem ser expressíveis em uma região aqui perto desse mínimo local. Então, o que faríamos é considerar que esse termo aqui é a constante K e aplicar todas as propriedades de um oscilador harmônico simples. Né? Então, meu potencial vai ficar assim. Com o potencial que eu vou utilizar, né? Vai ser esse aqui. A equação de Schrödinger, então, ficaria assim. Menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes a massa, vezes a derivada ao quadrado de psi em função de x ao quadrado, mais 1 meio do potencial. Potencial, já não, eu vou substituir o potencial, né? Por K. Só que eu vou utilizar essa expressão aqui, não vou utilizar essa daí. Essa daqui. 1 meio de m ômega ao quadrado x ao quadrado vezes a função psi. É isso, é igual a E psi. E essa é a equação que eu vou tentar resolver daqui para frente, né, para o oscilador harmônico. E eu vou resolver essa equação através de dois métodos. O primeiro método é um método algebraico. E ele, segundo a descrição do livro, né, ele é um método diabolicamente inteligente, que utiliza operadores
de escada. Eu vou definir eles daqui a pouco. E o segundo método é o método mais convencional para resolver essa equação diferencial. Ele vai utilizar séries de potências. Séries de potências. Então, vamos resolver essa equação através desse primeiro método, o método algebraico. Vou expressar essa equação de Schrödinger não em função dessa derivada em função de x, senão em função do momento. Para isso, vou abrir aqui o Scratch. Não era esse aqui, não. Era esse Scratch de outro cara. E vejo que o momento é igual a menos IH cortado derivado em função de x. Então, o momento ao quadrado vai ser igual a h cortado ao quadrado derivado ao quadrado em função de x ao quadrado, que é todo esse pedaço aqui, né? É menos, tá? Ainda tem um menos aqui. Então, seria todo esse pedaço aqui. Isso vai ficar, então, 1 sobre 2 vezes a massa vezes P ao quadrado mais, já que eu fatorizei a massa, essa massinha aqui vai ficar ao quadrado. Então, vamos ter m ômega x tudo ao quadrado. Isso aplicado na função de onda, isso tem que ser igual a energia vezes a função de onda. Vou fechar o Scratch aqui. Bom, já tenho então aqui que o hamiltoniano é igual a 1 sobre 2 vezes a massa vezes p ao quadrado mais m ômega x tudo ao quadrado. Tá? E eu vou tentar expressar esse hamiltoniano em função dos operadores de escada. Mas para isso eu preciso dar uma... Vamos fazer um exemplo assim, com uma coisa mais simples para ver por que vamos fazer isso. Esse termo p ao quadrado pode ser tipo um b ao quadrado. E esse termo aqui, todo ele pode ser um u ao quadrado, ou ao contrário, né? Se esses números u e v, em essa soma de quadrados, uma soma de quadrados, se eles fossem números apenas de u ao quadrado mais v ao quadrado, isso seria igual a iu mais v vezes menos iu menos mais v. Mais v. Você pode verificar isso. Se eles fossem números, isso aconteceria. Mas nesse caso aqui, na equação de Schrödinger, você não tem números. Esses caras aqui, a posição e o momento, eles são operadores. Então, vai ter um termo que não se cancele aí numa subtração, como seria no caso dos números. Mas, de qualquer maneira, eu vou expressar operadores parecidos com esses aqui, com esses valores aqui. Então, o primeiro vai ser A menos, é esse, e esse cara, esse A menos, é igual a, aqui temos um I vezes P, né? Vai ser parecido com esse aqui, P, mais o V, aqui eu troquei, né? Mas era U, troquei U por V e vai ser M ômega X. M ômega X. Isso multiplicado por uma constante, que essa constante é necessária para que a solução ao final fique bonitinha. 2 vezes h cortado m ômega, essa constante aí. E o outro operador, a mais, que seria essa parte aqui, né? Vai ser a constante aqui, raiz quadrada de 2 vezes h cortado m ômega. E vamos ter aí dentro menos ip
mais m ômega x. Legal. Já tenho os meus dois operadores, a mais e a menos. Vamos ver se o produto a menos vezes a mais fica parecido com o hamiltoniano. Não vai ficar igual, porque eu já adiantei, né? O produto é esse cara vezes esse cara. Se fossem números, daria exatamente uma coisa parecida com bem igual ao hamiltoniano. Mas vamos ver que não vai dar tão parecido. Isso aqui, a menos vezes a mais, vai ser 1 sobre raiz quadrada vezes raiz quadrada, vai ser o próprio argumento que está dentro. 1 menos 2h cortado m ômega, vezes I momento, mais m ômega x, isso vezes menos I momento, mais m ômega x. Vamos multiplicar isso. 1 sobre 2 vezes h cortado m ômega. Esse termo aqui com esse termo aqui vai ser igual a p ao quadrado, mais esse termo aqui vai ser m ômega x todo ao quadrado, mais, ainda não vou colocar mais, eu vou multiplicar esse termo vezes esse termo, e vou colocar em evidência, quer dizer, vou agrupar aqui, isso vai ser igual a menos, eu vou colocar mais longe, menos I m ômega vezes xp. E quando eu multiplique esse e esse, vou ter I m ômega também na frente, só que como ele é positivo, aqui eu coloquei negativo, aqui teria que colocar um negativo também para dar o final positivo. Só que agora teria P vezes X, né? Porque o P está primeiro. Então, olhem, essa parte aqui já está bem parecida com o hamiltoniano, mas está me atrapalhando essa outra parte aqui, essa segunda parte aqui, né? Que tem esse termo aqui estranho. xp menos px. Isso é o comutador de x e p. E ele não é, vamos ver que ele não é igual a zero. xp não é igual a px. Ele não satisfaz a propriedade de comutação, né? E esse valor aqui, então, é uma medida de quão ruim é esses operadores x e p em comutar. Em termos gerais, comutador ele se expressa assim, dessa maneira. Abre colchetes, fecha colchetes aqui, de A a B, dos operadores A a B, seria igual a A vezes B menos V vezes A. Esse operador aqui é o comutador. Então, como ficaria? Eu vou colocar uma linha aqui, porque eu vou subir e eu preciso saber até onde eu subi. Tá, eu vou escrever essa equação aí. A menos vezes a mais. Eu estou procurando uma coisa parecida com o hamiltoniano, né? Isso vai dar... Observe que aqui você já tem quase que o hamiltoniano. Só que... Vou escrever aqui melhor. Você vai ter aqui 1 sobre 2 vezes a massa, vezes 1 sobre h cortado ômega, é isso, vezes p ao quadrado mais m ômega x todo ao quadrado, estou desmembrando do outro termo, menos 1 sobre 2 vezes h cortado m ômega, isso vezes I m ômega, isso vezes o comutador da posição e do momento. Esse é o meu ômega, com esse ômega se vá. E aqui, esse cara aqui, ó, eu devia ter colocado esse aí. Todo esse cara aqui é o hamiltoniano aqui. Olha, compara. É o hamiltoniano. Então, o produto A menos vezes A mais vai ser 1 sobre H cortado ômega vezes o hamiltoniano menos
I sobre 2 vezes H vezes o comutador. Esse comutador. Esse termo aqui, esse comutador, para entender ele bem, precisamos aplicar ele em cima de uma função. Esse comutador é uma instrução, né? Então temos que ver como é que ele age, qual é a instrução que ele vai realizar. Então vou aplicar esse comutador em cima de uma função qualquer, f. Isso vai dar xp menos px de f. É isso. E aqui eu vou expressar o p como a derivada. Cadê? Não é esse scratch, não. É o scratch desse cara. Tá aqui. O p é menos i h cortado. Essa expressão aqui, né? Então, tenho menos IH cortado. Eu tenho P aqui. Então, posso colocar o menos IH cortado fora do parênteses. E vou ter aqui x vezes derivada em função de x. Já aplico em f. Menos. Vou ter, então, aqui derivada em função de x vezes f. Fecho o scratch, não me serve mais. Isso vai ser igual a menos IH cortado, x derivada de f em função de x, menos derivada do primeiro vezes o segundo. Derivada de x dá 1, vezes o segundo, isso aí vai dar f. E aqui menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de f em função de x. Esse termo se cancela e esse menos com esse menos também forma um mais e vai ficar IHF. Então, o comutador da posição e do momento em uma função f dá a instrução de que essa função seja multiplicada por IH cortado. Então, esse comutador é igual simplesmente ao IH cortado. A instrução é simples, é multiplicar apenas. Então, podemos igualar. Então, finalmente, o A menos vezes A mais vai ficar 1 sobre H cortado ômega vezes o Hamiltoniano menos I sobre 2 vezes H cortado. E agora substituo aqui esse comutador vezes IH cortado. Esse H cortado com esse H cortado se vai. Esse I com esse I vai me dar menos 1. Com esse menos vai dar mais 1. Então, finalmente, eu tenho que A menos vezes A mais, o produto desses dois operadores é igual a 1 sobre H cortado ômega vezes o Hamiltoniano mais 1 sobre 2. Analogamente, você pode encontrar A mais vezes A menos, e isso é igual a 1 sobre H cortado ômega vezes o Hamiltoniano menos 1 sobre 2. Dessa relação, se você subtrai essa menos essa, você vai ter o comutador de A menos e A mais. Isso é igual a menos vezes A mais menos A mais vezes A menos. Se você subtrai essa de essa, vai dar 1. Então, o comutador desses operadores aí é igual a 1. Essa expressão aqui eu vou utilizar daqui a pouco. Essa daqui. Também eu posso encontrar o Hamiltoniano aqui. Dessa expressão aqui, eu posso encontrar que o Hamiltoniano é igual a menos A mais menos 1 sobre 2 e tudo multiplicado por H cortado ômega. Dessa outra expressão, posso encontrar
uma nova expressão para o Hamiltoniano. H cortado ômega vezes A mais, A menos, mais agora 1/2. Então, são duas maneiras de expressar o Hamiltoniano através desses operadores de escada. Então, legal, já tenho como expressar o Hamiltoniano. E como seria a equação de Schrödinger, então? Aqui seria, se eu utilizo a primeira expressão de cima, seria H ômega A menos A mais menos, né? Menos 1/2, isso aplicado em π, tem que ser igual a energia π. E na segunda expressão, a equação de Schrödinger ficaria A mais A menos, mais 1/2 de π é igual a E π. Legal. Então, agora que vem o ponto clave dessa solução pelo método algebraico. E nela, vamos ver que se você tem uma solução da equação de Schrödinger, satisfaz a equação de Schrödinger com uma energia E, se eu aplicar o operador A mais em essa solução, isso aí vai me dar uma nova solução. Essa aqui vai ser outra solução, cuja energia é igual a E mais, a mesma energia anterior, mais um valor aqui, H cortado ômega. E se eu aplicar o outro operador, A menos, em cima dessa função, eu vou ter outra solução. Isso aqui também vai ser uma solução cuja energia é igual a E vezes E menos H cortado ômega. Então, essa é a parte importante mais chave, né, desse tipo de solução, né? Então, vamos lá, vamos demonstrar isso. Como demonstramos isso? Eu digo, se isso aqui é uma solução, se eu aplicar o Hamiltoniano em cima dessa solução, A mais vezes π, isso vai me dar, aqui vai ter a energia, né? Energia. E aqui você vai ter essa solução. Então, vamos lá. Vou verificar qual é o valor da energia. Ele tem que dar igual a esse aqui, né? Segundo o que estou dizendo aí diante. Mas eu vou aplicar esse Hamiltoniano. A expressão que eu vou aplicar vai ser aquela que tem o A mais na frente. Essa daqui. Essa daqui que eu vou aplicar. Tá? Então, vamos lá. Vou substituir H cortado ômega vezes A mais A menos mais 1/2. Isso. Mas espera aí, esse não é o Hamiltoniano, essa é a equação de Schrödinger. O Hamiltoniano é esse cara aqui, esse é o Hamiltoniano, é isso que tenho que copiar. Eu copiei H ômega, A mais A menos, mais 1/2. Isso aplicado na função que tenho que verificar, que seria A mais A menos, isso vai me dar o quê? Vamos ver. Isso é igual a H cortado ômega vezes A mais A menos. Esse operador eu vou colocar dentro do parênteses. E vai ficar aqui A mais 1/2 de A mais, isso na função de onda. Vamos ver o que dá isso. Esse número aqui e esse operador, aliás, um operador e um número, eles comutam. Então, eu posso colocar o A mais na frente. Isso é igual a A mais vezes 1/2. Eu tenho A mais aqui na frente e A mais aqui na frente. Posso tirar o A mais. E, além disso, ele comuta com esse cara. Então, posso expressar tudo isso assim. A mais vezes H cortado ômega. E dentro do parênteses, vou ter A menos A mais 1/2, né? Isso em cima da função de onda. Esse cara aqui
A menos A mais está por aqui em algum lugar. Aqui. A menos A mais é igual a 1 mais A mais A menos. Se eu passar esse termo para o outro lado. Então, esse cara aí vai dar A mais A menos mais 1. Então, como ficaria isso aqui? Eu vou ter o A mais aqui, vezes H cortado ômega. Aqui vou ter, dentro do parênteses, vai ficar A mais A menos, mais 1 meio, mais 1. Tudo aplicado na função psi. Vai ficar assim, né? A mais A menos, mais 1 meio. H ômega. Olha, H, esse termo aqui, A mais A menos, mais 1 meio, esse termo aqui, multiplicado por o H ômega, todo esse pedaço aqui, é o hamiltoniano. Então, essa parte aí, eu posso expressá-la assim. A mais vezes o hamiltoniano, é esse aqui que eu estou falando, né? Esse daqui que eu estou falando. Mais, ai, mudou aqui minha cor, mais H cortado ômega, é isso aplicado, né, na função psi. O H em si vai me dar a energia E, né? E aqui vai ficar mais H cortado ômega. Psi. E aqui vai ficar o A mais. Né? E isso aqui é um número. E esse aqui é um comutador. Eles comutam. Então eu posso expressar isso. Tô igual ainda, né? Tudo isso é igual. É igual. Isso eu posso expressar como E mais H cortado ômega vezes A mais em psi. E era o que eu queria demonstrar. Olha, eu parti daqui. H em A mais psi, isso deu E mais H cortado ômega em A mais psi. Né? Se essa aqui é a solução, né? Essa aqui é a energia. Né? O que eu queria demonstrar aqui. Você pode seguir um procedimento idêntico ao que eu fiz e encontrar que isso aqui se cumpre também. Então, o que temos demonstrado aqui? Que você tem operadores com os quais você pode encontrar dado um estado, que é solução, com uma energia, através do operador a mais, você pode encontrar soluções com energias maiores que esse aqui. E através do operador a menos, você pode encontrar soluções cuja energia é menor que esse valor aqui. Né? Você, sem calcular as soluções, você já, sem ter calculado explicitamente as soluções, você pode encontrar a partir de qualquer solução todas as outras soluções. Né? É por isso que esse operador aqui se chama operador. Em português falam abaixamento, mas eu não gosto. Eu vou colocar aqui operador de subida. E aqui vou colocar o operador de descida da escada. Então, como é que fica? Como é que fica isso? Vou desenhar aqui a escada para a gente guardar isso melhor.
Imagina que você tem uma escada e aqui você, em esse ponto, você tem a solução cuja energia cuja função de onda é essa aí. Quando você aplica os operadores a mais, você vai ter aqui uma nova solução, a mais vezes psi, cuja energia é igual a E mais H cortado ômega. Se você continuar aplicando o operador a mais, vai chegar aqui a outra solução, a mais ao quadrado vezes psi, cuja energia é E mais 2 vezes H cortado ômega. Se, por outro lado, você aplica não o operador a mais, sino o operador a menos, aqui você terá uma solução cuja expressão será A menos vezes psi e energia será E menos H cortado ômega. A outra, se você aplica novamente esse operador, tem essa outra solução cuja energia é igual a E menos 2 vezes H cortado ômega. Mas aí você pode dizer, não, se eu aplico indefinidamente o operador a menos, eu vou obter, a energia vai diminuindo, diminuindo, até obter energia negativa, o zero, né? E temos visto em uns exercícios aí que a energia ela não pode ser negativa nem zero. Então, o que acontece? Que você vai chegar em um ponto no qual a função de onda vai chegar ao estado fundamental, nesse caso, fundamental, cuja energia é zero, que quando você aplica a esse cara o operador a menos, a resposta vai ser a menos. Aplicado em essa função, esse estado fundamental, isso vai dar zero. Então, após isso, já não se cumpre mais essa regra. Esse aqui é o ponto mais baixo, o estado fundamental, né? Então, a partir dessa relação aqui, podemos encontrar a expressão do estado fundamental φ0. E é isso que vamos fazer agora. Eu preciso aplicar a menos no estado fundamental, que eu não conheço. Então, vamos abrir aqui o meu Scratch, onde eu guardei o a menos. Seria 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes h cortado m ômega, isso vezes ip mais m ômega. Eu acho que em vez de colocar ip, vou colocar já i vezes p seria aqui, ó. I vezes p seria i vezes menos i, vai dar 1. Seria já diretamente h cortado vezes... Não, h cortado... Calma aí. A menos... Eu quero i vezes p, né? I vezes p vai dar h cortado vezes derivada em função de x. Legal. Mais m ômega x, é isso aplicado na função φ0. Isso tem que ser igual a zero, né? Então, vamos... Aqui traço o meu limite. Vamos subir essa janela. Eu vou ter assim, para que isso seja zero, essa parte aqui tem que ser zero, né? Então, vai ficar assim a equação h cortado derivada em função de x de φ0 tem que ser igual a menos m ômega x vezes φ0. O h cortado passa a dividir e vai ficar que a derivada de φ0 em função de x é igual a menos m ômega x sobre h cortado φ0. Vou integrar isso aqui para encontrar φ0 em função de x.
Então, de um lado eu coloco o que tenha φ0 e de outro lado tudo que tenha x. M ômega x sobre h cortado de dx. Tá? Integro a integral da inversa é o logaritmo. Logaritmo neperiano de φ0 vai ser igual a integral de x, é x ao quadrado, então menos a constante aqui, vezes x ao quadrado sobre 2. Né? Isso mais uma constante, né? Então, esse aqui, a base desse logaritmo é o e, né? Então, e elevado a todo esse pedação aqui vai ser igual a φ0, né? Ou φ0 de x vai ser igual a e elevado a esse pedação aí, menos m ômega sobre 2 vezes h cortado x ao quadrado, vezes e elevado a constante. Isso é uma constante que eu posso colocar aqui como um a. Tá? Ficou bem magrinho esse a, tudo bem. É um a. Então, tenho a solução do estado fundamental. Mas está faltando encontrar esse valor de A, essa constante aqui. Como é que eu calculo essa constante? Eu aplico, né, a condição de normalização, que diz que a integral de φ0 x da densidade de probabilidade, né, de x, isso tem que ser igual a 1. Então, vou ter assim, já que essa função é real, vai ficar assim, a ao quadrado, a integral de e a menos m ômega sobre h cortado x ao quadrado? X a quarta seria aqui? Deixa eu verificar aqui. Não é. Não é ao quadrado. Eu multiplico por 2, o 2 se elimina, esse aqui não tem nada a ver. Esse é ao quadrado, tá certo. X ao quadrado e tudo d dx. Eu não vou resolver essa integral, porque eu perderia muito tempo e tem coisa mais complicada que precisamos entender aqui do que a parte matemática. Então, isso vai ser igual, essa integral vai ser igual a raiz quadrada de πh cortado sobre, cadê? M ômega. Tá? É a solução da integral. Então, daqui eu encontro que A é igual a M ômega sobre πh cortado, tudo elevado a 1/4. E vou substituir aqui e encontrar a função, a solução do estado fundamental, né? E isso vai ser igual a m ômega πh cortado, tudo elevado a 1/4, vezes e a menos m ômega sobre 2 vezes h cortado x ao quadrado. Legal, encontrei o estado fundamental do oscilador harmônico. Faltaria a energia, né? Qual seria essa energia? Essa energia é zero, desse estado fundamental. Para isso, eu aplico, né, o hamiltoniano em essa função φ0. Vai ser h vezes φ0 tem que ser igual a E0 vezes φ0. Né? Então, vamos lá aplicar esse hamiltoniano, mas eu vou aplicar um desses
expressões aqui. Não é o Scratch que eu quero abrir, é o Scratch desse cara aqui. Qual que eu vou aplicar? Esse daqui. Então vamos lá, vou aplicar esse Hamiltoniano na função φ0. Vai ficar assim: h cortado ômega a mais a menos mais 1/2. Isso na função de onda φ0. Só que esse termo aqui tem um a menos na frente. O a menos, quando operar em cima do φ0, né, ele vai dar zero. Então, esse termo aqui, o que ele faz, não me interessa, vai dar zero. Então, isso é igual a E0 vezes φ0, né? Então, só me interessa esse cara aqui, o meio. Então, vou ter h cortado ômega sobre 2 vezes φ0 é igual a E0 vezes φ0. Então, a energia do estado fundamental é igual a 1/2 de h cortado ômega. Legal. E se eu quiser, então, quanto o valor de a expressão, né, de uma solução n, isso aqui é para o estado fundamental, né? Estado fundamental. Aqui vamos para o enésimo estado. Qual seria a expressão da solução? Então, seria assim: se n de x seria igual a o operador a mais, né? A mais, porque n vai ser maior que zero, aplicado na função de onda do estado fundamental, n vezes. Então, a mais elevado a n. E isso multiplicado por uma constante, a n, para garantir a normalização. Porque o operador em cima do estado fundamental, ele não garante que a solução seja normalizada. E a energia desse estado En vai ser igual a 1/2 mais N vezes H cortado ômega. Então já temos uma maquinária muito legal para encontrar. Tá muito feio aqui, tá muito apertado. Eu vou empurrar esse carinha aqui para cima. Colocar aqui a energia de qualquer estado N vai ser igual a 1/2 a energia de zero, né? H cortado ômega, mais N vezes H cortado ômega. Né? Cada vez que apliquemos o operador a mais, vai aumentar em H ômega. Né? Se aplicarmos N vezes, então vai dar N vezes H ômega. Então, a energia do estado N vai ser igual a N mais 1 sobre 2 H cortado ômega. Legal. Temos uma maquinária poderosa para calcular os níveis, os estados, né, as soluções a partir da solução do estado fundamental. Soluções e sua energia. Né? Vamos fazer um exemplo. Calcule o primeiro estado excitado. Então, o φ1. Como seria? O φ1 de x vai ser igual a constante A1, né? Vezes o operador A mais aplicado na expressão do estado fundamental. Uma vez só. Isso vai ser igual a quê? A 1 vezes A mais. Não lembro como é que era o A mais. Venho aqui, abro o Scratch. A mais é 1 sobre
eu vou apertar tudo porque estou vendo que não vai dar espaço. Isso é igual a 1 vezes 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes h cortado m ômega vezes menos ip a mais, né? Mais m ômega x, tudo no estado fundamental. O estado fundamental, a expressão dele está aqui, vai ser m ômega sobre π h cortado, tudo a 1/4, vezes e a menos m ômega sobre 2 vezes h cortado x ao quadrado. Legal, esse termo aqui, I vezes P, eu posso substituir, né, por, de novo, deixa eu abrir o Scratch, que eu não lembro. I vezes P vai dar H cortado derivado em função de X. Legal. Então, aqui, ó, tudo isso aqui, esse cara aqui, com esse cara aqui é uma constante. Então, vamos esquecer deles um pouco e só nos concentrarmos em esse pedaço aqui. E, perdão, aqui era o exponencial, eu peguei a exponencial. E esse pedaço aqui, tá? Então, essa parte aí, que é menos IP, não é IP, mas é H cortado derivado em função de X mais M ômega X, isso em cima de E a menos M ômega sobre 2 vezes H cortado X ao quadrado. Vamos fazer isso, vamos resolver essa parte aí. Vai ficar H cortado derivado em função de X desse cara, vai dar menos M ômega sobre 2 vezes H cortado, derivada de X ao quadrado é 2 vezes X, né? Isso vezes esse cara mesmo, né? Mas então, esse aqui só multiplica, então eu vou colocar aqui M ômega X e tudo vezes E a menos M ômega sobre M ômega sobre 2 vezes H cortado X ao quadrado. Esse 2 com esse 2 se vai, esse H com esse H se vai, e você vai ter menos M. Não, aqui tinha um sinal negativo, eu lembro. Tinha um sinal negativo, senão ele se anula. E não pode ser anulado, porque já vi a resposta já. Menos IP. Deixa eu ver aqui, ó. Scratch novamente. Menos IP menos I com esse menos I vai dar menos 1. Né? Então aqui é menos. Agora sim, aqui é menos, então isso aqui é mais M ômega X e aqui também M ômega X. Então 2 vezes M ômega X vai ficar isso aí. Vamos colocar aqui. Isso vai dar 2 vezes M ômega x vezes a exponencial é a menos m ômega sobre 2 vezes h cortado x ao quadrado. E então, o primeiro estado excitado vai ser igual a 1 vezes m ômega π h cortado, tudo a 1/4. Isso vezes 2 vezes m ômega x sobre raiz quadrada de 2 vezes h cortado m ômega vezes a exponencial, é a menos m ômega 2 vezes h cortado x ao quadrado. Isso aqui vai ficar a 1 m ômega π h cortado a 1/4. Raiz quadrada, em cima tem 2, embaixo tem raiz de 2, em cima vai ficar 2.
O M ômega é a mesma coisa. Embaixo vai ficar o H cortado. E em cima vai ficar E a menos M ômega sobre 2 vezes H cortado x ao quadrado vezes x. Deixa eu verificar se está igual a solução aqui. A1M 2π tá igual. Então, esse é o primeiro estado excitado. Mas ainda falta encontrar essa constante aqui. Como calculamos a constante? Através dessa expressão aqui, a condição de normalização. Psi d de x, esse cara, né, ele tem que ser igual a 1. Né? E eu não vou fazer, não vou fazer. Se você substitui, vai encontrar, substitui esse cara aqui, vai encontrar que para isso, que se cumpra isso, a 1 tem que ser igual a 1. Tá? Existe, isso aqui dá trabalho, né? Mas existe uma maneira algebraica de encontrar esses coeficientes aqui. Vamos colocar aqui como encontrar os coeficientes que satisfagam a condição de normalização. Eu sei que o operador a mais, ele aplicado no estado φn, ele é proporcional a mais ou o operador a mais ou a menos, ele é proporcional ao estado φn mais 1 ou φn menos 1. Tá? Então, eu posso considerar que a mais aplicado em psi, perdão, eu estou falando φ, mas é psi, isso é igual a uma constante Cn vezes psi-n mais 1. E, analogamente, o operador a menos em psi-n, isso é igual a outra constante vezes o estado psi-n menos 1. Tá? Isso ele vai me ajudar a encontrar essas constantes de normalização. E também eu vou considerar a seguinte propriedade, que a integral de menos infinito até infinito de uma função qualquer, complexo conjugado, vezes outra função qualquer, d de x, só que essa função g, ela está afetada por um operador a mais ou a menos. Isso é igual à integral de menos infinito até infinito. Esse operador ele pode ir fazer companhia ao f. Só que ele vai mudar. E se ele é a mais, vai passar como a menos. E se ele é a menos, passa como a mais. Então, ele ficaria aqui a. Se ele é a mais, seria a menos. Se ele é a menos, a mais. Vezes f. Tudo complexo conjugado. O g fica sozinho de dx. Então, essa propriedade vai me ajudar a encontrar essas constantes de normalização. Eu não vou demonstrar essa propriedade, você pode ver ela no livro do Griffiths, na página 59. É somente aplicar integração por partes. E tem outra propriedade que eu vou utilizar aqui, que o operador a mais, a menos, como é que ele age em cima da função do estado psi-n. A que isso é igual? E também eu vou precisar encontrar o a menos a mais no psi-n. A que ele é igual? Então, vamos lá, vamos encontrar isso. Para isso, eu preciso do meu Scratch. Aqui, vou abrir o Scratch e vou procurar a expressão do Hamiltoniano. Vamos ver se eu encontro aqui nessa parte aqui. Não está por aqui, vamos mais aqui. Eu vou utilizar essa expressão aí. Arrumar aqui. O a mais a menos está aqui, ó.
Então, eu vou usar essa expressão do Hamiltoniano. Vou aplicar ela. O Hamiltoniano, eu sei que na função de onda psi-n é igual a En, energia vezes psi-n. Esse Hamiltoniano é H cortado ômega, A mais A menos, perdão, A mais A menos, mais 1/2 vezes psi-n. É isso, tem que ser igual a En psi-n. Então, H ômega A mais A menos em psi-n mais aqui H ômega sobre 2 psi-n, isso é igual a energia. Mas a energia está aqui. Então, isso seria igual a N mais 1/2 a energia vezes o psi-n, né? H ômega vezes psi-n. Esse termo com esse termo se anula. E vai ficar o H ômega com H ômega se anula também. Então, A mais A menos na função de onda psi-n vai ser igual a N vezes psi-n. Então, legal, já tenho essa primeira expressão. A outra expressão, A menos A mais, essa daqui, eu a obtenho com esse outro Hamiltoniano. Então, aplico ele aqui. H ômega A menos A mais menos 1/2 em psi-n é igual a En psi-n. Aqui ficaria o 1/2. Eu esqueci a energia, né? A energia é a mesma. Isso vai ser igual, então eu vou apagar aqui, vou colocar o valor da energia. Isso é igual a N mais 1/2 H cortado ômega psi-n. O H cortado com H cortado se anula, o 1/2 não se elimina. Se ele passa para o outro lado, vai ficar esse 1/2 mais esse 1/2, vai ficar 1. Então, A menos A mais na função de onda vai ser igual a N mais 1 vezes psi-n. Então, legal, já tenho a outra expressão que eu queria. Com essas duas expressões, eu vou encontrar, então, essas constantes de normalização, né? Esses coeficientes. Eu chamei coeficientes, mas seria um nome mais adequado, seria constante de normalização, né? Então, vamos aplicar eles. Eu vou partir dessa expressão aqui. A integral de menos infinito até infinito de A mais psi-n complexo conjugado vezes A mais psi-n de dx, isso vai ser igual a esse cara aqui, ó, A mais psi-n é igual a Cn psi-n mais 1. Então, aqui eu vou ter Cn vezes psi-n mais 1. Tudo complexo conjugado, né? E aqui vai ficar Cn psi-n mais 1, sem ser complexo conjugado. O Cn complexo conjugado vezes Cn vai ficar Cn ao quadrado. E dentro vou ter a integral de menos infinito até infinito de psi-n mais 1, complexo conjugado, psi-n mais 1 de dx. Isso aqui já é 1, né? E isso vai ser igual a quê? Agora eu vou passar esse cara para o outro lado. Então, vai ficar integral de menos infinito até infinito. O A, como é A mais, vai passar como A menos. A menos A mais psi-n, tudo complexo conjugado. O psi-n fica sozinho, d dx.
É isso? É igual a esse cara aqui, eu já tenho ele por aqui. A menos A mais em psi-n é igual a n menos 1 psi-n. Então, isso aqui é n... Não, n mais 1, perdão. Psi-n. Tá? Eu vou colocar o n mais 1 fora da integral e vai ficar n mais 1 vezes aquela integral de psi-n complexo conjugado psi-n d de x. Isso aqui também é 1. Então, eu tinha encontrado que essa expressão era cn ao quadrado. É isso? Estou vendo que é igual a n mais 1, então. Então, daqui eu encontro que o coeficiente que eu estava procurando, cn, é igual a raiz quadrada de n mais 1. Analogamente, posso partir de uma expressão similar a essa daqui, da qual eu parti, só que agora eu vou colocar o operador a menos dentro. Então, a integral de menos infinito até infinito de a menos psi n complexo conjugado vezes a menos psi n d de x, isso é igual. Esse cara era, já tínhamos visto que era proporcional a uma constante vezes psi n menos 1. E esse aqui também, dn, aqui é complexo conjugado, aqui é dn psi n menos 1. Então, esse dn complexo conjugado vezes dn vai sair da integral com um dn ao quadrado. Isso vezes a integral de psi-n complexo conjugado psi-n d dx, que é igual a 1. Né? É isso, é igual. Agora eu vou passar, da mesma maneira que fiz antes, vou passar o operador a menos para frente, vai ficar menos infinito até infinito, de a menos vai se converter em a menos, psi-n, complexo conjugado, o psi-n ficou aqui sozinho, d dx. Esse cara aqui está aqui, é igual, por que abriu o Scratch? É igual a n vezes psi-n. Então, esse n pode sair da integral e dentro da integral você ter a integral de psi-n complexo conjugado psi-n d dx, que é igual a 1. Então, daqui encontro que dn ao quadrado é igual a n. Então, dn vai ser igual a raiz quadrada de n. Legal, já encontrei os dois coeficientes. Então, vamos voltar atrás. Lembrar, né, que tinha dito que o operador a mais aplicado em psi-n, ele era igual a essa constante cn, que temos visto que é igual a raiz quadrada de n mais 1 vezes psi-n mais 1. E o operador a menos em psi-n é igual a raiz quadrada de n vezes psi-n menos 1. A partir daqui, posso encontrar os estados psi-n mais 1, que vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de n mais 1, vezes a mais em psi-n. E psi-n menos 1 é igual a 1 sobre raiz quadrada de n a menos em psi-n. Quer dizer que, tendo um estado, digamos o estado fundamental, eu posso encontrar os estados superiores a ele, então, todos os estados excitados. Então, por exemplo, eu vou aplicar eu vou aplicar só os de subida. Tá? O estado 1, que é 0 mais 1, né? O estado 1 vai ser igual a 1 sobre a raiz quadrada de 0 mais 1 vezes a mais psi0. O estado psi2 vai ser igual a 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais 1, né? Vezes a mais aplicado em psi1, mas psi1 é 1 sobre a raiz quadrada de 0 mais 1. A mais psi0. É isso, é igual a
1 sobre raiz quadrada de 2 vezes 1 a mais tudo ao quadrado em π0. Esse aqui é o π2, né? Analogamente, o π3 vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 3 fatorial, né? Porque vai estar multiplicado 3 vezes 2 vezes 1, vezes a mais elevado ao cubo em π0, né? Posso generalizar para um estado πn, vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de n fatorial a mais elevado a n π0. E encontrei, então, a partir de todos os do estado fundamental, né? A partir do estado fundamental, encontro todos os estados. E a constante aqui de normalização é essa expressão aqui, 1 sobre n fatorial. Tínhamos visto que para o primeiro estado excitado, a constante de normalização era igual a 1, né? E aqui, se você substitui π1, 1 sobre 1 fatorial, efetivamente dá esse mesmo resultado. Legal. Que coisa podemos... que outra propriedade que podemos ver aqui é que esses estados, eles são estados ortogonais. Eu posso demonstrar isso. O que é um estado primeiro? O que é um estado ortogonal? A integral de menos infinito até infinito de πm complexo conjugado πn, isso tem que ser igual a delta Kronecker, né? Então vamos demonstrar isso, que eles são ortogonais. Eu vou partir dessa integral aqui, menos infinito até infinito de πm complexo conjugado a mais a menos πn d dx, isso vai ser igual a mais a menos em πn. Eu sei, eu tinha visto por aí, mas já perdi, já vou abrir o Scratch então, para ver a que era igual. O Scratch está muito pequeno. Aqui, a mais a menos em πn é igual a n vezes πn. Esse n pode sair da integral e vai ficar n vezes integral de menos infinito até o infinito de πm complexo conjugado πn de dx, tá? E isso é igual. Em essa integral também, essa integral de menos infinito até infinito de πm complexo conjugado a mais a menos πn de dx, eu posso tirar esses operadores para fora, para o outro lado. Primeiro o a mais, que vai se converter em a menos, e depois o a menos, que vai se converter em a mais. Só que o a menos vai ficar primeiro, então, porque foi o último. Então, aqui vai ficar, o a menos fica a mais, o a mais fica a menos, πm complexo conjugado, o πn fica sozinho, d dx. Né? Isso era igual a isso, era igual a isso. Essa expressão aqui, eu tenho ela no Scratch. E eu não sei em qual Scratch está. Vamos abrir aqui qualquer Scratch. E vamos carregar o Scratch do oscilador harmônico. A ver se encontramos a expressão. Eu vou diminuir essa janela aqui. Tá difícil. Vou pegar o mouse. Pronto. Eu vou tirar ela daqui para não me atrapalhar.
E cadê? Eu estou procurando a mais a menos na função psi, essa daqui. E eu já tinha usado ela, né, a mais a menos na função psi aqui, ó, ele era n psi n. Então, na função psi n vai ser m psi m. E isso vai ficar igual a m integral de menos infinito até infinito de psi m complexo conjugado psi n d dx. Vamos ver essa aqui, temos chegado com calma. Aqui desse lado aqui temos essa expressão n vezes integral de menos infinito até infinito de psi n complexo conjugado psi n d dx é igual a m vezes a mesma coisa, psi m complexo conjugado psi n d dx, de menos infinito até o infinito, né? Se m for diferente de n, o que acontece? Tem uma inigualdade aqui, mas se esse cara é diferente desse cara, e já que esse aqui é idêntico a esse aqui, a única maneira que existe essa igualdade, sendo m diferente de n, é que essa integral ela seja zero. Então, quando m é diferente de n, a integral de psi m complexo conjugado psi n d dx, de menos infinito até infinito, é igual a zero. Fechar aqui meu Scratch. E era isso que precisamos demonstrar, né? Porque quando m é igual a n, quando m é igual a n, ficaria assim, integral de psi n complexo conjugado psi n de x, de menos infinito até infinito, sabemos pela condição de normalização que isso é igual a 1. Então, dessa expressão e essa expressão aqui, demonstramos, né, que realmente os estados são ortogonais. E se eles são ortogonais, o que acontece? Eles formam um set completo de soluções e você pode expressar a solução geral psi geral de x, t, a solução da equação de Schrödinger dependente do tempo, a solução geral, como um somatório, né? Como tínhamos visto antes, de n igual a 1 até o infinito. Soma uma série de Fourier de uns coeficientes Cn vezes o estado estacionário, né? N, vezes a expressão dependente do tempo, que é φ n do tempo, né? Que era uma exponencial. Então, podemos encontrar essa solução através dos estados estacionários e esse Cn é encontrado a partir das condições iniciais, né? Do psi x de zero. Né? Através desse, encontramos os coeficientes e através dos coeficientes encontramos a solução geral da equação de Schrödinger. Vamos fazer um exemplo. Encontre para o enésimo estado estacionário qual é o valor esperado da energia potencial. Ficou diferente aqui minha caneta. Tá. Sabemos que a energia potencial, nesse caso do oscilador harmônico, né, é igual a 1 meio da massa vezes ômega ao quadrado vezes x ao quadrado. Né? Isso aqui é uma constante, pode sair desse abre e fecha bracket, 1 meio de m ômega ao quadrado vezes o valor esperado do quadrado da posição. Isso é igual a 1 meio de m ômega ao quadrado vezes a integral de psi complexo conjugado no estado n, né? Estamos analisando para o estado n, do operador posição ao quadrado, psi n de dx. Precisamos, então, encontrar o que esse operador x ao quadrado faz na função de onda. Né? Uma maneira de fazer isso é expressar
o operador posição em função dos operadores de escada. É isso que eu vou fazer agora. Para isso, eu vou me ajudar aqui do Scratch, que não é esse Scratch daqui, era o Scratch daqui. Cadê? Onde posso encontrar uma relação? Aqui. Dessas relações aqui, se eu somar essas duas equações, eu preciso encontrar isso, né? Se eu somar a mais a menos, isso vai ser igual a 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes h cortado m ômega. O termo que tem um momento vai desaparecer, se cancelar, e em cima vai ficar 2 vezes m ômega x, né? Então, a mais a menos vai ser igual a raiz quadrada. Em cima vou ter 2m ômega. Embaixo tudo se cancelou com o que estava em cima, né? E vai ficar só o h cortado, vezes x. Daqui eu encontro que o operador posição em função dos operadores de escada é igual a raiz quadrada de h cortado sobre 2 vezes a massa vezes a frequência angular, isso vezes a mais a menos. Posso aproveitar já que eu estou nesse pique que eu achei o operador posição? Com ele já consigo resolver essa equação, né? Que eu quero a posição ao quadrado. Mas vou aproveitar aqui e tentar encontrar o operador momento também em função dessas. Eu perdi meu Scratch, vou carregar ele novamente, a ver se ele consegue. Aqui. Legal. Só que tem que me mover aqui. Então vamos encontrar o operador momento em função desses operadores de escada também. Se eu subtrair a mais menos a menos, eu vou ter 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes h cortado m ômega. Isso vezes 2 menos, né? Menos 2 vezes i vezes o momento. O termo que contém a posição, ele se cancela, porque estou subtraindo, né? Então, isso ficaria a mais menos a menos, vai ser igual a raiz quadrada de 2. Aqui seria um menos, aqui, né? E um i, vou colocar o i já logo aqui. I sobre h cortado m ômega vezes o momento. Da onde eu encontro o operador momento, que vai ser igual, o menos i passa dividindo 1 sobre menos i, vai dar i positivo. I vezes raiz quadrada de h cortado m ômega sobre 2 vezes a mais menos a menos. Legal, encontrei o operador momento também. Mas ele não, por enquanto ele não me interessa, só encontrei ele para vocês verem como é que você pode encontrar ele. O que me interessa é o operador posição ao quadrado. Então, o operador posição ao quadrado é igual a h cortado sobre 2 vezes a massa ômega vezes a mais ao quadrado mais a menos ao quadrado mais a menos mais a menos a mais. Né? Eles não comutam, né? Então eu não posso juntar esses dois pedaços. Vou fechar o Scratch, que não me serve mais. Então, como é que eu substituo? Vou substituir esse cara dentro dessa equação aqui. Para encontrar, então, o valor esperado do potencial do enésimo nível, vai ser igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, perdão, m ômega ao quadrado, vezes a integral de psi n complexo conjugado, vezes h cortado sobre 2 vezes m ômega, vezes a mais ao quadrado, mais a menos ao quadrado, mais
A menos, mais A menos A mais. Fecha um, fecha outro. Vem aqui o psi-n de dx. Legal, como é que fica isso agora? O que acontece? O A mais, esse operador A mais, não sei se fazer, não vou fazer, eu vou ver aqui. O A mais ao quadrado, em cima de psi-n, ele vai me dar um psi-n mais 2. E o A menos ao quadrado em psi-n vai me dar um psi-n menos 2, né? E uma constante aqui. Mas o que acontece? Você vai ter desse lado aqui, esse aqui vai se modificar para um psi-n mais 2. Esse aqui você tem um psi-n. Eles são ortogonais, então quando você faz a integral, isso aí vai dar zero, vai dar delta Kronecker, como m é diferente de n, nesse caso m é igual a n mais 2 e n, então eles se cancelam. Então esse termo aqui vai se cancelar ao final. Então vou considerar apenas esses dois aqui, tá? Que não se cancelam. Então o valor esperado da energia potencial vai ser, e eu vou eliminar aqui já logo esse m ômega com esse m ômega, esse 2 com esse 2 vai ficar 1 quarto, 1 sobre 4, o h cortado sai, vai multiplicar esse ômega que ficou aqui, h cortado ômega, vezes a integral de menos infinito até infinito, de psi-n complexo conjugado, vezes a mais A menos na função de onda psi-n, mais A menos A mais na função de onda psi-n de dx. Eu tenho essas expressões aqui em algum lugar. Vamos procurar aqui no Scratch. Não é esse Scratch, de novo, é o daqui. A mais A menos na função de onda e A menos A mais. Aqui era A menos, né? Isso aqui é n psi-n, tá aqui. Isso aqui é n mais 1 vezes psi-n. Então, legal. Então, o valor esperado da energia potencial vai ficar 1 sobre 4 h cortado ômega vezes a integral de menos infinito até infinito de psi-n complexo conjugado vezes 2 vezes n mais 1 vezes psi-n de dx. Esse 2 vezes n mais 1 pode sair, e dentro da integral vamos ter apenas esse pedaço aqui, cuja integral sabemos que é igual a 1. Né? Então, o valor esperado da energia potencial vai ser, eu vou tirar um meio para fora, e vai ficar h cortado ômega, o 1 meio entra, então aqui vai ficar n mais 1 meio. Observe que essa energia potencial, essa parte aqui a gente conhece. Esse pedaço aqui, a menos um meio. Eu tenho ele por aqui em algum lugar. Não vou encontrar ele aqui. Deve estar aqui então. Aqui, achei. Legal. H ômega, esse aqui, ó, é a energia do nível N. Mas aqui a energia potencial deu um meio daquela energia. Isso quer dizer o quê? Que ele ele representa, né, esse valor esperado representa a metade dessa energia total. A outra metade vai ser, logicamente, energia cinética, né? Então, legal. Vamos aos seus exercícios, seu dever de casa. Eu tenho ele aqui em uma janelinha separada, tá aqui. Tá? Bom, para o oscilador harmônico, construa então esses estados aqui a partir do esse psi2 somente, né? Desenhe esses três primeiros estados, o fundamental e
perdão, o estado fundamental e os dois primeiros estados excitados, verifique que eles são ortonormais explicitamente, tá? Através da integração. Calcule os valores esperados da posição, do momento, do quadrado da posição, do quadrado do momento para esses estados aqui, o fundamental e o primeiro estado excitado. Para se ajudar, para ser mais fácil, considere que essa variável aqui é assim, uma variável só. E que toda essa expressão aqui também é uma variável alfa. Verifique o princípio de incerteza para esses estados, calcule o valor esperado de energia cinética e a energia potencial. E aqui não são permitidas integrações. Encontre os valores esperados da posição, do momento, da quadrado da posição, quadrado do momento, energia cinética agora é para o enésimo estado estacionário do oscilador harmônico. Antes era para os primeiros, 0 e 1, né? Para o enésimo. Verifique, você se ajuda dos operadores de escada. Verifique nesses estados o princípio de incerteza. Suponha que você tem uma partícula dentro do potencial, tipo oscilador harmônico, cujo estado inicial é uma combinação linear do estado fundamental e o primeiro estado excitado. Então, normalize, né? Encontre esse valor de A para que essa solução seja normalizada, esse estado inicial, né? Encontre a função de onda dependente do tempo e a densidade de probabilidade. Encontre os valores esperados da posição e do momento. O que aconteceria, verifique o que aconteceria se você, em vez de ter esse psi1, colocasse o psi2, o segundo estado citado. Se medíssemos a energia dessa partícula, né, que valores obteríamos e qual seria a probabilidade desses valores? E, por último, dada uma partícula no estado fundamental do oscilador harmônico, uma frequência ômega, por exemplo, suponha que de repente essa frequência ela é mudada subitamente, ela muda para o dobro. Né? A função de onda ela não vai mudar imediatamente, né? Ela vai mudar, mas ela vai evoluir de maneira diferente, pois o hamiltoniano mudará. Né? Então, qual seria a probabilidade de que uma medida de energia retorne esse valor aqui? H ômega sobre 2, que é a energia do estado fundamental, não? Ou esse valor aqui. Então, a resposta dá isso aqui, esse cara aí. É isso aí.